Indignades, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série sobre Jovens Vingadores, hoje falando sobre o Eli Bradley, ou Patriota. Se você quiser ver todos os vídeos dessa série, clica na playlist que vai estar aqui nos cards. E antes de começar, eu vou lembrar que esse vídeo aqui vai ter spoilers. Então se você não quiser levar spoiler e o seu interesse for saber em que ordem os quadrinhos que você está interessado em ler a história, clica nesse meu outro vídeo que vai estar aqui nos cards falando a melhor ordem pra você ler. E se você não conhece Jovens Vingadores, não sabe o que está acontecendo aqui, não sabe por que você deveria ler, clica também nesse outro vídeo aqui dos cards que vai ter uma lista com 5 motivos pra isso. Bom, na semana passada eu comentei que eu tinha uma ordem lógica pra esses vídeos na minha cabeça e que tinha motivo pra eu estar trazendo a Kate e o Eli primeiro, mesmo sendo Pride Month, e os dois até segunda ordem serem hétero. Os motivos pelos quais eu trouxe a Kate foram porque ela já tem a própria série, além de ser uma pessoa essencial para a fundação dos Jovens Vingadores e ser gente como a gente. Agora, o Eli vem em segundo não por ser um dos pares românticos dela, mas sim por ter sido o primeiro líder dos Jovens Vingadores. A história de origem do Eli é bem parecida com o que a gente viu na série do Falcão e Soldado Invernal. Sim, aquele menino neto do Isaiah Bradley se chama Eli e nos quadrinhos ele lidera os Jovens Vingadores. Em ambas as histórias, o avô dele, o Isaiah, foi parte de um experimento de soro de super soldado, numa tentativa de criar um novo Capitão América depois que o Steve ficou preso no gelo. E nisso ele se tornou um Capitão América negro que acabou sendo ofuscado por questões políticas. No MCU a gente ainda não sabe muito bem como o legado do Isaiah continuou, mas nos quadrinhos ele teve 2 filhos. A Sarah, antes de receber o soro, e o Josiah, depois de receber o soro. Sendo assim, o lado da família que herdou os poderes foi o lado do Josiah. O que, pra surpresa de todo mundo que começa a ler Jovens Vingadores, não é o lado do Eli. A mãe do Eli é a Sarah, que nasceu antes do Isaiah tomar o soro, então nem ela, nem a descendência dela tem superpoderes. Mas peraí, o Kang não tinha recrutado só pessoas que tivessem alguma conexão com os Vingadores originais? Como é que o Eli foi recrutado então? Bom, quando o programa do Visão indicou a casa do Eli, ele na verdade estava indicando o tio dele. Mas o Josiah tinha desaparecido há tempos, então o Eli decidiu fingir que ele tinha herdado os poderes do avô por uma transfusão de sangue para se juntar aos Jovens Vingadores e proteger o Kang. A verdade é que ele vinha tomando pílulas de mutação faz um tempo, porque ele achava que precisava ser forte e musculoso para defender a honra da família dele. Então o Eli começa a história como um jovem Capitão América, com super força, prova de balas, todo o pacote. Mas, obviamente, essa situação não ia aguentar muito tempo porque ele precisava continuar tomando o soro para manter os poderes. E quando os amigos descobriram, não foi nada fácil. A vergonha foi tanta que o Eli deixou os Jovens Vingadores, e mesmo com a insistência dos amigos que queriam ter ele como líder mesmo sem poderes, ele não queria voltar. Porém, quando o Hulkling sofreu uma emboscada dos Skrull e foi raptado, o Eli foi praticamente forçado a retomar o posto de patriota para ir lá salvar ele. E foi numa grande luta contra os Skrull que acontecia nesse momento, que ele acabou se sacrificando para proteger o Capitão América. Eu preciso confessar que quando eu li essa edição pela primeira vez, eu achei muito que ele ia morrer naquele momento. E ele teria morrido mesmo, se o vô dele não tivesse decidido passar os poderes pra ele de fato por transfusão de sangue depois daquilo, porque ele fez por merecer. Depois disso, Eli passou a liderar os Jovens Vingadores, e durante a Guerra Civil eles acabaram assumindo o lado do Capitão América, que era o lado que defendia que os heróis deveriam poder manter as máscaras e as suas identidades secretas. O que faz sentido considerando que eles eram todos menores de idade e a maioria dos pais deles não sabiam que eles estavam lutando contra o crime, então assim, né, não seria muito legal se a verdade sobre eles viesse à tona. Mas quando o Capitão América morreu no final da guerra em meio a uma rejeição civil, o Eli começou a enfrentar uma série de questionamentos sobre o que era ser um patriota. O Capitão América, com a moral e o senso de justiça tão altos, deveria ser a pessoa mais respeitada da nação. E ainda assim ele foi odiado, xingado, rejeitado e finalmente morto. O Eli não queria mais defender um país corrupto, que apoia guerras e massacres e quer obrigar os heróis a exporem as suas identidades, mesmo que as suas vidas estejam em risco. Além disso, a palavra patriota em si remete bastante a supremacistas brancos, e ele, como um garoto negro cujo vô foi cobaia do exército americano, fica meio em dúvida sobre seguir ou não com esse nome. Essa questão é abordada no quadrinho Jovens Vingadores Apresentam Patriota, que tem uma cena que dá a entender que foi nesse quadrinho que a série Falcão e Soldado Invernal se baseou. Porque assim, é quase como se a gente estivesse vendo o outro ponto de vista daquela mesma cena de quando o Bucky chega na casa do Isaiah. E foi só com a ajuda do Bucky, que estava começando a se tornar um novo Capitão América, que ele eventualmente conclui que a sua missão é lutar contra a corrupção do governo e contra o que é errado. Ser um patriota é lutar pelos cidadãos e pelo que é certo para eles. E foi principalmente por esse motivo que ele liderou os Jovens Vingadores do lado do Capitão América durante a Guerra Civil. Todas as
jornada de autodescobrimento foi muito importante pro Eli. Porque assim, sinceramente, no começo da história, ele era um saco. Ele era super machista, ele diminuía demais a Kate e a Cassie. Tem toda a questão dele mentir pros amigos sobre a origem dos poderes dele. E ele fica fazendo doce sobre voltar ou não pro grupo. O que assim, me irrita muito. E assim, eu nem cheguei a comentar sobre o lance dele com a Kate aqui. Mas eles basicamente se pegam de vez em quando. E eu nunca entendi muito bem o motivo porque eles parecem se odiar ao mesmo tempo. Mas depois de todo esse rolê com o Capitão América, ele realmente se tornou uma pessoa melhor, com o direito a dar um socão na cara do Norman Osborn durante o Reinado Sombrio. Mas como eu falei, ele sempre teve um pé atrás com os Jovens Vingadores. Eu sinceramente acredito que seja porque ele nunca quis realmente ser um herói. Ele mesmo disse pra Jessica Jones que ele não tomou o soro pra ser um herói, sim porque ele tinha vergonha. E eu também acho que de todos ali, ele era o que menos se sentia jovem. Eu acho que ele tinha muito peso e muitas questões nas vidas dele que os outros membros do grupo jamais entenderiam. Especialmente porque ele era o único negro ali. Então, assim que ele teve a oportunidade no final de O Seco, ele abdicou de vez da liderança dos Jovens Vingadores. E depois de toda a tragédia de A Cruzada das Crianças, que foi em parte culpa dele por ter tentado atacar o Victor Van Doom depois de ter passado 100% do quadrinho o tempo todo pistola com aquele povo, o Eli desistiu do grupo permanentemente. E dessa vez, como o grupo todo se desfez, não teve quem trouxesse ele de volta. E assim, diferente dos outros do grupo, o Eli nem seguiu carreira solo, nem voltou ativa depois de um tempo depois dessa situação. Apesar de ter aparecido em um ou outro quadrinho ali pelo caminho, geralmente como figurante, ele não ganhou tipo uma história solo, ou teve uma super participação em alguma história, ou entrou pra um grupo super conhecido. Na verdade, é que tudo indica que ele teve uma vida bem pacata até agora, tendo se mudado pro Arizona e começando a trabalhar em eleições. O título de patriota até passou para outro menino. A última aparição dele foi no evento Wakanda Unbound em 2018 e ainda assim foi muito mais como um figurante, ele praticamente nem teve falas. Eu particularmente acho bem ruim que ele seja o único do grupo que não tenha tido a história desenvolvida depois de A Cruzada das Crianças, mas eu acredito que isso esteja prestes a mudar. Afinal, como a gente viu no vídeo da Kate, a história mais recente dela trouxe a Cassie falando que o Eli tem uma missão pra elas. E a gente ainda não sabe o que é. Então eu acredito que o Eli ainda possa ter um papel importante, ele possa ser ainda mais importante no futuro. Afinal, ele teve um papel essencial em Jovens Vingadores Volume 2, apesar de não ser ele exatamente. Afinal, ele não participou de Jovens Vingadores Volume 2, mas boa parte da história e o que levou o David a se juntar ao grupo foi por causa de um ser que estava se passando pelo Patriota, mas que na verdade, pelo menos até a Segunda Ordem, era uma versão do David do futuro enviada ao passado por um Billy que já tinha assumido o papel de Demiurgo. Agora, por que ele precisava que o grupo se formasse dessa forma? Por que o David tinha que parecer o Eli? O que aconteceu com o Eli nesse futuro? Isso a gente ainda não sabe, mas eu espero que a gente descubra em breve. E no que diz respeito ao Billy e sua ascensão como Demiurgo, aguardem o vídeo da semana que vem. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. No final do vídeo, aqui nos créditos, vai ter uma ordem completa de leitura de todas as histórias importantes do Eli Bradley. E eu queria agradecer também os membros do canal a partir do nível senador, Yatil, Biscoito, João, Atarahane e Flávio Barbosa. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.